Olá, amigos, estamos iniciando para a TV Estado o programa 10 na Rede. E vamos falar de corrida pedestre, corrida que foi em Assunção, no Paraguai, onde uma atleta de Dourados, a Beth Coca, ficou em primeiro lugar na sua categoria e entre as 10 primeiras colocadas no geral dessa corrida. A atleta diz que está satisfeita com o resultado e reclamou muito do tempo, do clima que está lá na capital de Assunção, do Paraguai. E pelo lado masculino, 2 atletas de Campo Grande se destacaram. Leonardo Moraes da Silva, ele ficou no geral 3º colocado. E Vilmar Roberto Dia, 6º colocado nessa corrida lá no Paraguai, que foi em homenagem aos 50 anos do jornal ABC Color. O Sub-17 da federação teve a partida de volta entre Esporte Clube Comercial e Operário Futebol Clube. Na primeira partida, o Comercial ele venceu o Operário por 2-1 e jogava por um resultado que poderia perder até de 2 gols de diferença. A partida se iniciou entre Comercial e Operário no jogo de volta e no final da partida o Comercial venceu por 4-2. E nós aqui devemos lembrar que mais uma vez, no primeiro jogo teve briga entre as equipes, mas nessa a briga foi da diretoria e dos jogadores do Operário, que um jogador até chegou a agredir o árbitro da partida e que acabaram-se na delegacia. Isso, para uma idade de 17 anos, é horrível. Nós temos que criticar o que está acontecendo aqui no futebol. É a transferência do nervosismo dos dirigentes, dos técnicos, dos preparadores para os atletas. Um atleta de 17 anos, acabando o jogo, correndo para cima de um árbitro e batendo no árbitro, é um absurdo. E o árbitro, diga de passagem, foi muito bem na partida. O árbitro expulsou os jogadores do Operário merecidamente, porque quando estava 4-2, o Operário começou a dar pancada. E, sendo isso, o árbitro foi obrigado a expulsar esses jogadores da equipe. O Comercial classificou, tem nada a ver com isso. O Comercial venceu as 2 partidas, uma de 2-1, outra de 4-2, e agora pega a Serc, de Chapadão do Sul, no sábado, aqui em Campo Grande. E depois, na partida de ida. E a partida de volta será no outro sábado na cidade de Chapadão do Sul. E pelas quartas e finais. Passando por aí, quem passar vai para a semifinal do Campeonato Sub-17 da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que esse final de semana teve rodadas como o Palmeiras empatando com o Clube Atlético Mineiro, na cidade de BH. Vasco da Gama venceu o Grêmio e o Palmeiras são 2 equipes que poderiam se aproximar do Corinthians, mas estão dando chance. O Corinthians vem perdendo, mas as equipes que teriam condições de alcançar também vêm perdendo no campeonato. Ponte Preta e São Paulo no Morumbi 2-2. E, infelizmente, o São Paulo continua lá na zona de rebaixamento e a Ponte Preta com um grande resultado no Morumbi de 2-2. Outro jogo importante, o Clube Atlético Paranaense e o Curitiba empataram 1-1 num jogo bem disputado. Santos 2, Corinthians 0. Jogo excelente. O Corinthians teve 2, 3 chances, mas o Santos teve mais chances, teve mais domínio de bola e só não foi demais de 2-0, porque o goleiro Cássio do Corinthians continua numa performance muito boa. Sport 0, Avaí 1. O Avaí é a equipe que está lá no rebaixamento, mas foram disputados 12 pontos e ganhou 10, para ver como que essa equipe está bem no campeonato no segundo turno. Vitória 2, Fluminense 2. Jogo lá no Barradão. Botafogo 2, Flamengo 0. Flamengo perdeu a oportunidade de aproximar do Corinthians. Chapecoense 1, Cruzeiro 2. O Cruzeiro entra no G6. E a classificação ficou a seguinte: Corinthians 50, Grêmio 43,
Santos 41, Palmeiras 37, Flamengo 35, Cruzeiro 34, Botafogo 34, Vasco da Gama 31, Atlético Paranaense 31, Fluminense 31 também, Atlético Mineiro 30 pontos, Sport Recife 29, Avaí 28, Coritiba 27, Bahia 26. E na zona de rebaixamento, o Vitória com 26, Chapecoense com 25, São Paulo com 24 e o Atlético de Goiás na lanterna com 18 pontos. Bem, amigos, daqui a pouquinho nós vamos ter uma conversa interessante com Marcelo Ortiz, radialista aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que vai falar vai desabafar, falar o que está acontecendo no futebol sul-mato-grossense. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Bem, amigos, voltamos nesse bloco número 2. E hoje, uma satisfação de ter aqui ao meu lado o meu amigo Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz veio para a gente discutir do nosso futebol sul-mato-grossense, o que está acontecendo nas categorias de base e também o profissional tão criticado que está. Marcelo, é um prazer estar aqui na TV Estado. É uma satisfação, Paulo Mansano, estar aqui participando do programa na TV Estado e uma tristeza ter que falar do futebol de Mato Grosso do Sul. Ainda mais que nesse final de semana nós tivemos aí as definições da Série D, em que a gente tinha uma esperança de ter a presença de um time de Mato Grosso do Sul na Série C. Infelizmente, não temos nenhum representante e aí a gente começa a pensar, será que o problema é somente das equipes ou também na parte estrutural por parte da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul? Eu estou aqui para a gente conversar a respeito do nosso futebol, que para mim, que eu disse na última transmissão pela Rádio Difusora, que eu não faço futebol mais em Mato Grosso do Sul profissional enquanto o presidente da federação for o senhor Francisco Cesário de Oliveira. Bom, você citou a Série D do Campeonato Brasileiro, né? E o Comercial, com essa estrutura que montou, jogadores foram contratados no preço de 10, 8 mil reais cada jogador e o time não vingou. O que você tem para falar disso daí? Porque a estrutura de treinamento é precária, campo horrível, na Vovó Ziza é horrível, aí chega no estádio dimensões maiores, então o Comercial sentiu, e também contratações errôneas, né? Olha, eu disse desde o campeonato estadual que o Comercial vinha fazendo algumas contratações errôneas. Eu estou fora do peso, mas tinha jogador do Comercial que estava pior do que eu, né? E a gente sabe que o Walter Ferreira sempre foi um grande técnico, deu títulos para times do Mato Grosso do Sul, mas eu acho que a desorganização na hora de fazer os treinamentos corretos dentro do estádio Pedro Pedrocian, eu começo a me lembrar aqui do passado, quando nós tínhamos o Comercial, o Operário brigando com as grandes equipes do futebol brasileiro. Era comumente, como setorista de acompanhar o Comercial, acompanhar o Operário, de que o time treinava no Morenão, ou muitas vezes ia fazer a sua parte física no Jockey Club. E também o que precisa, porém, a gente tem que ter uma organização desse futebol do Mato Grosso do Sul. Não se pode fazer um investimento tão grande que o Comercial fez para disputar uma Série D e não chegar a lugar nenhum.
Você acabou de falar aqui o alto investimento, mas será que esses diretores, eles estão preocupados em trazer jogadores que vão dar resultados? Quando a gente fala dessa Série D, o que me causa tristeza é ver um Atlético do Acre estando na Série C. Um Globo do Rio Grande do Norte que nunca ninguém se viu falar indo para a Série C. E os nossos times de Mato Grosso do Sul não conseguirem a uma vaga. Então isso é difícil. E eu acho que não é só por parte das equipes. Falta também, por parte da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, apoiar essas equipes. Eu fico triste porque eu começo a pensar lá no passado, quando se fez um grande investimento através do governador Zeca do PT no futebol do Mato Grosso do Sul. Naquela época, vamos colocar aí há 16 anos atrás, foi liberado praticamente 1 milhão para o futebol do Mato Grosso do Sul e nós não conseguimos alavancar esse futebol de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí o estádio Pedro Pedroso que não conseguimos encher, sabe por quê? Porque não há um consenso com relação ao preço a ser praticado. Então não adianta fazer todo esse trabalho que a equipe do comercial tentou fazer e o torcedor não ir ao estádio. É mais um prejuízo, Paulo Massano. Olha, eu me lembro quando eu passei pela federação e o comercial estava na Copa do Brasil, disputando a Copa do Brasil. E naquele ano fadídico que a equipe comercialina, na partida contra a equipe lá do Espírito Santo... Linhares, a equipe do Linhares. Do Linhares, eles entregaram aquela partida numa quarta-feira e o comercial foi eliminado por questão da diretoria pedir para o técnico colocar uma equipe reserva em campo. E o comercial tinha toda a chance de ir para a final com o Palmeiras. Então aquilo ali deixou a gente triste. E na época o presidente era o Ari Rodrigues. E o seu Ari Rodrigues, ele ou mandava eu ou outro, ou ele mesmo acompanhava o comercial fora em todos os jogos. E ele era um operariano de carteirinha. Mas ele falava, é filiado meu, eu tenho que ajudar e eu faço pelo comercial como presidente o que eu faria para o operário. Então, é isso que não tem hoje na Federação de Futebol. Não vai ninguém, abandone os jogos aqui em Campo Grande, eles só colocam problemas para as equipes e querem pegar fatia do dinheiro. E uma coisa que eu vou dizer, Paulinho, isso que reflete no futebol profissional de Mato Grosso do Sul está acontecendo agora nas categorias de base. É lamentável o que aconteceu nesses 2 últimos jogos envolvendo a equipe do comercial e do operário na categoria sub-20, a gente tem sub-17, a gente tem que conviver com o espírito amadorismo dessa federação. E isso também reflete diretamente onde já se viu fazer um campeonato de ascensão para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com o número... Olha, não dá nem vontade de falar com o número das equipes que estarão participando da Série B. 3 equipes. Isso demonstra o quê? Que o nosso futebol não vai a lugar nenhum. O que tem errado? Eu sempre bati, não é a primeira vez que eu estou falando, Paulinho. Já falei em uma outra emissora. O que eu não concordo é com os valores que são repassados pela Federação, pela Confederação Brasileira de Futebol, com relação aos valores e que não é empregado justamente para o futebol do Mato Grosso do Sul. Marcelo, eu agradeço a sua presença. Você vê o papo bom, passou rápido esse bloco e você, sem dúvida nenhuma, nós vamos convidá-lo para vir mais vezes para a gente continuar esse papo tão importante que é sobre o futebol sul-mato-grossense. Um abraço, agradeço a sua presença aqui no programa 10 Um abraço, Paulinho, um abraço aos amigos do 10 na Rede. E eu repito aqui, torcedor, Marcelo Ortiz não fará futebol profissional em Mato Grosso do Sul enquanto não se mudar a presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos. Bem, amigos, daqui a pouquinho nós teremos no terceiro bloco, não percam, uma grande entrevista com o deputado Herculano Borges, que vamos continuar falando da realidade do futebol sul-mato-grossense.
Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Bem, amigos, voltando no bloco 3 e hoje uma grata satisfação em receber aqui o deputado Herculano Borges, que ele vai falar para nós sobre o evento que ele organizou dia 1º de setembro e também das propostas como deputado. Herculano, é um prazer estar aqui com você e nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço, Paulinho, muito bom poder estar contigo nesse novo projeto, desejo boa sorte, né, que ele cresça cada dia mais e realmente Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil precisa de programas, né, de espaços na mídia para falar de esporte. É uma alegria poder estar aqui contigo. Bom, Herculano, a gente sabe muito bem que você é um profissional de educação física e você, como deputado, você fez uma homenagem aos professores no dia 1º. Fala para nós a ideia, como é que foi, passa uma história desse evento que teve dia 1º de setembro. Então, eu até falei esses dias, a gente vive na política momentos muito difíceis, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, e às vezes a gente chega no plenário já com a cara um pouco fechada, né? Do estresse, eventos, votações polêmicas, né? Mas naquela noite ali na sexta-feira, dia 1º de setembro, foi o dia que eu mais feliz nesses praticamente 6 meses e poucos que eu estou ali como deputado estadual, que nós pudemos homenagear os profissionais de educação física. 19 anos de profissão, né, da regulamentação da nossa profissão, né, Paulinho? Certo. Ano que vem, 20 anos, e nós fizemos questão de solicitar à mesa diretora esse dia especial para que a gente pudesse homenagear as pessoas que começaram a educação física aqui. Nós tivemos ali professores que foram... Professor Eurde. Eurde, João Batista, os dois João Batista, né, foi meu professor. Um foi meu professor, o outro já havia se aposentado, mas eles começaram o curso de educação física, deram a aula inaugural aqui na Universidade Federal e deram o pontapé inicial e ajudaram até esse período de regulamentação. Então nós homenageamos 26 personalidades que começaram a educação física aqui no Mato Grosso do Sul, muitos desses que começaram e alguns que estão agora nesse novo ciclo nas novas universidades, né? Que antes, na nossa época, era apenas Universidade Federal, né? Era o curso de licenciatura em educação física. Agora já tem o bacharelado também, né? Nas universidades privadas. Então nós homenageamos cada um desses responsáveis pelos cursos, né? Que os próprios cursos homenagearam, indicaram, também um responsável na época, né, do militarismo, na época militar, né, que ajudou tanto, né, os calção preto, né, que chama, né, então teve um responsável também, né, um coronel que recebeu. Então eu me senti muito honrado de poder homenagear, e também nós trouxemos alguns acadêmicos, né, foram convidados pelas universidades para acompanhar esse momento, porque eu acho que o grande barato disso tudo é a gente mostrar o pessoal antigo, quem começou, valorizar e mostrar para essa turma que vem quem começou e agora o que eles têm que fazer para valorizar a nossa profissão. Porque a educação física, na sua época e na minha, Paulinho, né, você veio uma geração um pouquinho antes que a minha, e na minha também a gente falava que a educação física seria a profissão do futuro. Na verdade, o futuro chegou. Né? Realmente. Trabalha na questão, olha só, Paulo, na questão da diminuição do estresse, da depressão, saúde, qualidade de vida, inclusão social. Então, o momento chegou. Né? E quem vai estar colhendo tudo aquilo que foi plantado é essa geração nova que está na universidade. E não é só bola, né? Só treinamento. Pelo contrário. Hoje, academias. Academia, né? A parte científica dos estudos, né? Alimentação, alimentação, qualidade de vida, né? Os estudos que mostram aí como que a pessoa que tem pouco tempo, como que ela deve focar para ter uma saúde, às vezes reservando aí 3 vezes por semana. Aí esses estudos mostram, né, qual que é a atividade específica para cada finalidade que a pessoa quer, se é saúde, se é estética. Então, é um novo tempo que a educação física vive, e eu fico feliz de ter
conseguido homenagear uma parte desses profissionais que fizeram e que fazem história na nossa profissão. Bem, Herculano, saindo um pouco desse evento, que a gente tem que só parabenizá-lo e que continue no ano que vem também, e fala um pouquinho das suas propostas para o desporto. Já visto que você é um profissional de educação física e, como deputado, você tem alguma coisa em meta para fazer. Sim, na Câmara Municipal, né, de Vereadores, nós fizemos algumas parcerias com o CREF na época. Por exemplo, quando teve a mudança da Lei Orgânica Municipal, nós incluímos na Lei Orgânica a possibilidade do município contratar profissional de educação física para trabalhar no CEINFES, que isso não era regulamentado. Então nós colocamos e nós colocamos depois também na LDO, na Lei de Diretrizes do Orçamento, e hoje em dia a gente vê, né, fruto daquela ação que nós fizemos, se eu não me engano, no ano de 2012, se eu não me engano, e hoje em dia o CEINFES já tem, né, o profissional de educação física trabalhando com a educação, né, básica ali, né, desde o pré, a parte ali de educação infantil. Por que eu estou falando isso? Porque voltei a retomar essa conversa com o CREF, conversei com o presidente do CREF, com o Bira, o professor Bira, e eu pedi para que eles enviassem algumas demandas da área para que a gente possa trabalhar como legislação, né, na área de educação física e desporto. Estou começando agora, né, como eu entrei há pouco tempo na Assembleia, mas já estou fazendo um levantamento, ver se a gente consegue melhorar nessa lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo ao esporte do nosso estado, né, para dedução de imposto, né? Eu estou fazendo alguns estudos, coloquei minha equipe para trabalhar, para ver se a gente consegue retomar isso, né? Para o empresário que quiser investir numa equipe, que quiser investir no esporte, possa ser incentivado a investir, por exemplo, numa equipe. Só no individual, não, né? No coletivo. Por exemplo, nós perdemos aí essa equipe de voleibol que estava, né, quem sabe por uma falta de incentivo, de buscar uma empresa que pudesse incentivar e deduzir no imposto de renda, em tributos estaduais. Então eu estou começando a fazer esse trabalho aí de estudo para ver se a gente consegue melhorar essa legislação. E também a questão que eu fiquei feliz de ser o relator da Bolsa Técnico, né, que a Fundesporte fez, tem a Bolsa Atleta, e Mato Grosso do Sul, primeiro estado que instituiu a Bolsa Técnico para incentivar. Às vezes o treinador treinou, produziu aquele atleta, e aí quando vai viajar para fora, só o atleta que recebe o benefício. Então foi uma ação da Fundesporte que eu fui relator e consegui ajudar de uma forma ou de outra. Então tem algumas coisas que a gente está em mente, e eu me comprometo, Paulinho, a gente voltar, o nosso tempo está acabando, mas a gente fazer um desenho de tudo isso que a gente está projetando para o esporte do Mato Grosso do Sul, e a gente vir num programa só para falar disso, e eu já, com alguma coisa já... em 2 blocos. E é uma coisa já adiantada dentro desse estudo que nós estamos fazendo aí, na questão do incentivo fiscal, para ver se a gente consegue modelos, já pedi para a minha equipe buscar modelos de outros estados, porque o nosso estado, infelizmente, na área do esporte, é um estado agropecuário e que tem muito pouco benefício. As indústrias não estão aqui, e aqui a gente sabe que acaba incentivando as equipes são as indústrias, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tem equipes de ponta porque as indústrias ajudam. Então a gente tem que buscar outra alternativa para suprir essa carência. Então nós estamos lá na Assembleia à disposição para trabalhar para o desporto. Herculano, eu agradeço a tua presença aqui. Obrigado, Paulo. Foi muito útil, tá? Legal. E facilidade de falar, tudo é um deputado, né? Não, eu que agradeço, Paulo. Nosso gabinete está à disposição. Facebook, deputado Herculano Borges, mande a sua sugestão. Você que é do esporte, que está nos acompanhando, né, mande a sugestão para que, quem sabe, a sua sugestão vire uma ação efetiva, um projeto de lei para o nosso estado, ok? Deus abençoe. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Bem, amigos, estamos encerrando mais um programa da TV O Estado 10 na Rede. E convidamos a todos lerem o Caderno de Esporte do jornal O Estado todas as segundas-feiras. Um abraço, até a próxima.
Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente.